Fala, Doc, beleza? Aqui é o Furlan e hoje a gente vai falar sobre abordagem ao paciente queimado. Doc, na aula anterior a gente falou sobre a definição, sobre a fisiopatologia, epidemiologia, etiologia e sobre a classificação do paciente queimado. Nessa aula a gente vai falar então sobre a extensão, como avaliar a extensão, a admissão na emergência desse paciente, sobre a reanimação volêmica, sobretudo na fase aguda do paciente queimado, sobre o manejo da ferida e, por fim, sobre os critérios de transferência de um paciente queimado. Certo? Doc, como sempre, vamos começar com uma questão. Aqui uma questão, então, falando sobre a extensão, Tá dando uma paciente de 29 anos que foi trazida à emergência com uma queimadura, então, em toda a região anterior do tronco e em todo o membro superior direito. Ele está pedindo qual que é a superfície corporal queimada. Lembrar que isso é muito importante para a gente fazer a estimativa, então, de reposição volêmica que a gente precisa nesse paciente. Dá um pause e tenta responder e no final a gente vai discutir ela junto, beleza? Doc, sobre a extensão, então, a gente tem o que a gente chama de regra de Wallace, ou regra dos 9, em que você divide, então, o corpo em múltiplos de 9, certo? Aqui você tem, então, na região anterior do tórax. Aqui o paciente, a gente tem dois modelos, um de frente e um de costa. Aqui na região anterior do tórax a gente tem, então, 18% de acometimento, Aqui atrás 18%. No membro superior total, 9%, sendo 4,5% na região anterior e 4,5% na região posterior, em cada membro, A gente tem, então, nas pernas 9% em cada região anterior 9%, região posterior 9%, totalizando, então, 18% em cada membro inferior e 36% no total. E na região genital a gente tem 1%, na cabeça 9% no total também, na região anterior 4,5%, na região posterior 4,5%, certo? Doc. Agora, em relação à admissão na emergência. Alguns pontos que a gente tem que estar ligado quando você recebe um paciente na emergência vítima de queimadura. Sempre perguntar o mecanismo da lesão, isso é o mais importante. Às vezes o paciente não vai conseguir te falar qual foi o mecanismo, mas aí você tem a conversa com os populares que estavam na cena, ou mesmo quem trouxe o paciente, familiares, enfim, a gente tem que coletar essa informação. O tempo decorrido desde o ferimento, o tempo de exposição ao agente etiológico, qual foi o agente etiológico, se foi uma queimadura térmica, se foi uma queimadura elétrica, se foi uma queimadura por radiação, tudo isso faz diferença na nossa abordagem. A localização da exposição ao agente etiológico, onde que esse paciente se queimou, aonde que ocorreu os pontos de queimadura desse paciente, a circunstância do ocorrido, o que ele estava fazendo, o paciente estava, sei lá, fazendo churrasco, foi usar álcool para acender o fogo, se queimou, ou o paciente estava mexendo em eletricidade, em fio elétrico, levou uma queimadura elétrica. Peso e altura do paciente, isso aqui é muito importante, tá? Você vai ver que isso aqui é associado ao mecanismo da lesão. A superfície corporal queimada é o que nos dá, então, a estimativa de perda volêmica e de reposição volêmica necessária. Os traumas associados, para ver se esse paciente tem critério de solicitação de exame de imagem ou se esse paciente precisa ser transferido imediatamente para um centro de referência. As comorbidades do paciente, os medicamentos de uso contínuo, que você sempre vai perguntar no politrauma. Se a paciente é gestante ou não, se já foi vacinado contra o tétano. E aqui, muito importante também, se houve tentativa de suicídio. Lembra que a gente tem aqui cerca de 1% dos casos de queimadura que respondem por tentativa de suicídio. Mas é muito importante porque aqui a gente tem alguns critérios de encaminhamento também, certo? De abordagem psicológica posterior. Doc, mas o mais importante que eu quero que você guarde é o ABCDE. Isso é o que você tem que fazer no paciente queimado, seja no atendimento pré-hospitalar ou no atendimento hospitalar. Então, a primeira coisa que você vai fazer é avaliar esse paciente pelo ABCDE, porque, como eu te falei, o paciente, o grande queimado, ele é um paciente politraumatizado, então é um paciente com grande repercussão sistêmica. Então, sempre você vai começar avaliando a via aérea desse paciente, porque é um paciente com alto risco de ter edema de via aérea, porque lembra que na fisiopatologia da queimadura, os principais fatores envolvidos, é um paciente que vai fazer muito edema, hipovolemia, e se esse paciente ele aspirou fumaça, se esse paciente ele teve queimadura, das fímbrias nasais, ali no lábio tem fuligem, é um paciente que pode fazer edema de via aérea, e se você não entubar esse paciente profilaticamente logo, provavelmente você não vai conseguir passar o tubo logo em seguida. Então, é importante que a gente faça essa proteção de via aérea, ver a respiração dos pacientes, o paciente que inalou fumaça, que está toxêmico, níveis aumentados de CO2, enfim, a gente precisa sempre avaliar esse paciente como um todo e considerar esse paciente politraumatizado. Então, sempre que tiver uma questão perguntando qual que é a primeira coisa que você vai fazer no paciente queimado, sempre o ABCDE, a primeira coisa que você vai fazer é ver via aérea, tá? Doc, agora em relação à reanimação volêmica, aqui a gente tem um ponto muito importante, tá? Porque o paciente grande queimado é um paciente que, além das repercussões sistêmicas, é um paciente hipovolêmico, porque ele perde muito líquido para o terceiro espaço por conta do edema, tá? A gente tem uma vasodilatação ali, o paciente ele perde muita água.
O objetivo principal da reanimação é manter a perfusão tecidual na zona de estase da queimadura e evitar o aprofundamento dessa queimadura e as repercussões sistêmicas que esse paciente vai ter. Qual que é a indicação clássica, a indicação formal, então? Queimaduras de segundo ou terceiro grau em pacientes com mais de 20% da superfície corporal queimada, isso em adultos, ou crianças mais de 10% da superfície corporal queimada. Lembrando que essa é a indicação formal, né, para esses pacientes, e as queimaduras de primeiro grau, então, não entram na indicação de reanimação. Lembra que na questão lá da outra aula ela falava sobre reposição volêmica em primeiro grau? Ali não entra critério, tá? Não tem critério. Doc, como que eu faço essa reposição? Bom, basicamente a gente vai ter uma fase aguda e uma fase de manutenção, tá? Na fase aguda, que é a fase mais importante, é o que se encaixa nessa aula, que é a abordagem inicial do paciente, são então as primeiras 24 horas. Como que eu tenho que fazer uma reposição nesse paciente? Bom, basicamente a gente utiliza a fórmula de Parkland. Ela foi modificada recentemente, uma vez ela utilizava 2 a 4 ml por peso por superfície corporal queimada, mas é uma fórmula que superestima, né, a perda volêmica do paciente, a perda de água do paciente. Então, recentemente foi mudado na TLS para 2 ml. Então, de modo geral, né, a gente vai repor então 2 ml por peso do paciente, em quilos, por superfície corporal queimada. Isso vai me dar o volume total que deve ser infundido em 24 horas nesse paciente, para adultos e crianças com mais de 14 anos. Doc, lembrando que esse volume deve ser dividido em metade. A primeira metade desse volume, que vai ser infundido em 24 horas, você vai administrar nas primeiras 8 horas, e a outra metade você vai administrar nas 16 horas restantes do dia, certo? Lembrar de sempre considerar o volume já feito no pré-hospitalar. Doc, isso é uma questão clássica de residência, que traz um paciente que teve tantos por cento da superfície corporal queimada, que pesa lá seus 70 quilos, vai te pedir quanto que você deve administrar nas primeiras 8 horas, mas geralmente ele traz uma informação que já foi feito, sei lá, 2 litros de Ringer lactato fora, né, no ambiente pré-hospitalar. Você precisa sempre descontar esse valor para ver o que vai ser feito no hospitalar, certo? Doc, aqui eu trouxe um exemplo para a gente, então, um paciente de 60 quilos, com 50% da superfície corporal queimada. Qual que é o volume que eu preciso fazer para esse paciente nas primeiras 8 horas e nas 16 horas restantes? Qual que seria o volume total? Bom, a gente vai pegar então 2 ml, né, considerando que seja uma queimadura térmica, né, uma queimadura por chama de fogo, por exemplo. 2 ml, então, multiplicado pelo peso do paciente. Aqui eu esqueci de mudar, aqui é 60, na verdade, tá, Doc? Aqui 60, então, 2 vezes 6 dá 120, vezes 5, aqui a gente vai ter 6.000 ml, ou seja, 6 litros de soro que a gente vai ter que botar nesse paciente, certo? Lembrando que a metade vai ser nas primeiras 8 horas, 3.000 então nas primeiras 8 horas, seguido de 3.000 nas 16 horas seguintes, certo? Doc, muito importante isso. Lembrando que a gente tem algumas variações, né? Nas queimaduras elétricas a gente vai ter uma indicação de 4 ml por peso por superfície corporal, porque a gente acaba tendo uma perda maior, né? E crianças menores de 14 anos a gente vai fazer 3 ml por peso por superfície corporal queimada, certo? Doc, sobre o manejo da ferida, então, basicamente, a gente, na atenção imediata, né, a gente vai tentar resfriar essa ferida com uma solução isotônica ou mesmo água corrente, temperatura ambiente. Sempre lembrar que o paciente queimado, ele sofre muito um risco de ficar hipotérmico, né, por conta da perda de calor, da perda de água. Então, você vai resfriar a ferida, mas sempre com cuidado para não levar uma hipotermia nesse paciente. Na lesão de primeiro grau, lavagem com água e sabão, né? Aqui é a famosa queimadura do sol. Cremes hidratantes, né? Aqui a gente pode usar o creme pós-sol, né? Com base de aloe vera, ajuda a hidratar bastante. E analgésico simples, AINES, a gente pode até fazer um curso de AINES ali por 2, 3 dias. Nas queimaduras de segundo grau superficiais, a gente vai fazer uma analgesia também. Aqui pode fazer até uma analgesia parenteral, né? Se o paciente estiver com muita dor. Lavagem repetida, né? Com água e sabão mesmo, ou solução salina em temperatura ambiente. Aqui a gente pode fazer já um debridamento, né, de tecido necrótico ou derme solta, né, porque muitas vezes a gente tem tecido já morto ali para evitar mesmo um processo infeccioso. A gente vai fazer um debridamento disso. Furar as bolhas grandes, né, quando confluentes ou em pacientes negligentes, incapacitados. Aqui, né, juntamente com o debridamento, você pode fazer uma cobertura, né, da ferida com curativo com o antibiótico, geralmente é utilizado sulfadiazina, né, lembrar que a gente não utiliza em primeiro grau, mas a partir do segundo grau a gente já pode utilizar. Pequenas fictenas, né, em mãos, pés ou articulações a gente pode manter intacta e só furar mesmo para vazar o líquido e deixar ali a epiderme como um curativo biológico desse paciente. Nas queimaduras de segundo grau profundo e nas de terceiro grau, a gente vai fazer uma analgesia aqui, uma analgesia IV, né, lembrar sempre de fazer a reposição volêmica também. Ferida que demorar mais de 2 a 3 semanas para cicatrizar, existe um maior risco de cicatrização hipertrófica e retração, então aqui você pode considerar já procedimentos de cisão, enxertia.
Aqui sobre os procedimentos adicionais, esse paciente é um paciente que vai ser admitido provavelmente em UTI, vai sofrer debridamento, né, consecutivo dessa lesão, pelo risco de infecção e pelo tecido necrótico que fica ali, né? Escarotomia, fasciotomia também, lembrando que a gente tem uma síndrome muito importante, que é a síndrome compartimental no paciente queimado, então o paciente que ele tem um edema muito importante, essa água tem que sair para algum lugar, então se não for feita uma fasciotomia, ali esse paciente ele vai perder o membro, vai entrar em isquemia. E agora, o que é muito importante, os critérios de transferência. Isso classicamente cai em prova de residência, tá, Doc? Quando que eu preciso transferir o meu paciente queimado para um centro especializado em queimado, um centro de referência? Bom, a gente vai transferir, então, pacientes que têm queimadura de segundo e terceiro grau com mais de 10% da superfície corporal queimada, pacientes que tiverem queimadura de terceiro grau em qualquer idade ou extensão, pacientes, então, com queimaduras de segundo e terceiro grau em regiões nobres, né, como face, orelhas, mãos, pés, na genitália, no períneo ou em grandes articulações. Pacientes que tiverem, então, queimaduras de etiologias diferentes, né, especiais, como elétrica, química, em que exige uma atenção maior. Lesão por inalação, em que você tem um risco de edema de via aérea, né, importante. Queimadura de terceiro grau circunferencial nas extremidades ou tórax, aqui podendo afetar, né, a hemodinâmica do paciente, a respiratória do paciente. Trauma associado a um maior risco de mortalidade, como trauma por explosão, em que o paciente ele pode ter múltiplas lesões, né? Comorbidades pré-existentes que possam prejudicar o tratamento ou mesmo prolongar a recuperação desse paciente. E queimados que exigem um suporte de reabilitação social e emocional. Lembra que eu falei ali sobre a questão da tentativa de suicídio, é importante, né? Crianças admitidas em locais sem o adequado suporte humano ou tecnológico também tem indicação de transferência, certo? Doc, para finalizar então a resposta da questão, eu botei a imagem aqui para gente. A questão ela falava sobre uma paciente que tinha queimadura em todo o tronco, né? Tronco anterior, então tronco anterior aqui a gente considera 18%, e também todo o membro superior direito. Então, todo membro superior direito a gente considera a face anterior e a face posterior de todo o membro superior direito. 4,5 mais 4,5, a gente tem 9% aqui, 9% mais 18, 27%, certo? Essa é a superfície corporal queimada. Se essa paciente fosse, então, a ser submetida à reposição volêmica, nós faríamos com 2 ml vezes 27%, superfície corporal queimada, vezes o peso da paciente. Tá? Se fosse uma paciente, por exemplo, de 60 kg, a gente multiplicaria por 60, certo? Dividiria, então, a primeira metade nas primeiras 8 horas e o restante nas 16 horas seguintes. Doc, para finalizar, dá um pause aí, vamos fazer esses flashcards juntos. Qual que é o primeiro passo em um paciente grande queimado? Doc, primeiro passo sempre, a TLS, né? A BCD do trauma, garantir a via aérea desse paciente, certo? Doc, qual que é a indicação formal de reanimação volêmica no paciente grande queimado? Dá um pause, tenta responder. Sempre se vai ter indicação de reposição volêmica em paciente com queimadura de segundo ou terceiro grau, com mais de 20% da superfície corporal queimada em adultos ou mais de 10% em crianças. Certo? Doc, essas são as minhas referências. Muito obrigado e até uma próxima.